Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar o módulo 10, dando seguimento nos nossos conteúdos. Reação de neutralização de sais. Nós acabamos de estudar conceitos de ácidos e de bases. Na reação de neutralização de sais, essa reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base. Aqui nós temos uma relação muito importante de ser observada, que é a mistura de um ácido e de uma base. Essa reação sempre vai se dar da mesma forma, sem exceção. Toda vez e toda vez que nós misturarmos um ácido com uma base, o produto resultante ou os produtos resultantes dessa mistura serão sal e água. Sempre, pessoal, não há exceção. Qualquer mistura entre um ácido e uma base vai resultar em sal e água. Isso é uma reação de neutralização. É uma reação entre um ácido e uma base, formando sal e água. Agora, por que isso é chamado de reação de neutralização? É porque tanto o ácido quanto a base são neutralizados. Geralmente, quando nós temos um ácido, o pH do meio é menor que 7. Quando nós temos uma base, o pH do meio é maior que 7. Quando nós misturamos um ácido e uma base em proporções ideais, a gente vai levar o pH desse meio para 7, para um pH neutro. Por isso é chamado de reação de neutralização. Tanto os hidrogênios do ácido quanto as hidroxilas da base serão neutralizados. Olha essa reação aqui. Nós temos uma mistura clássica de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Percebo que os produtos formados serão HOH, que é água, e NaCl, que é um sal. Sempre vai se dar dessa maneira, não há exceção. Perceba que existe uma certa lógica para formar as substâncias. Eu vou ter o elemento da ponta de uma molécula reagindo com o elemento da ponta da outra molécula. Então, o cátion da base reagindo com o ânion do ácido, NaCl, ou seja, os elementos da ponta. E aqui no meio, nós temos o OH da base reagindo com o H do ácido, formando o HOH. Então, sempre nós vamos ter essa sequência, ponta com ponta e meio com meio. As pontas da molécula, NaCl, e o meio da molécula, OH e H. Os produtos sempre água e um sal qualquer, que vai depender de quem é a base e de quem é o sal. No caso, como o nosso ácido, de quem é o ácido e de quem é o sal, quem é a base. No nosso caso aqui, como o ácido tem cloro e a base tem Na, o sal só pode ser NaCl. Muito cuidado na hora de escrever a fórmula molecular do sal, porque sempre que nós vamos escrever a fórmula de um sal, o primeiro elemento dessa fórmula tem que ser o metal, Na, e só depois o não metal, que é o Cl. Nós podemos ter dois tipos de reações de neutralização. Nós podemos ter a reação de neutralização total e nós podemos ter a reação de neutralização parcial. Vamos ver aqui a diferença entre as duas. Olha só. Reação de neutralização total. A proporção em mols da base e do ácido é de tal forma que a quantidade em mols de OH- é igual à quantidade em mols de H+. O sal formado é classificado como sal normal. Ou seja, a quantidade de OH- que nós temos na base vai ser igual à quantidade de H+ que nós vamos ter no ácido. Perceba aqui com atenção. É claro que essa reação ela tem que ser balanceada, tem que estar balanceada. Nós temos aqui OH-, 2 OHs. E nós temos aqui 2 hidrogênios, ou seja, quantidades ideais. Nesse caso, no nosso sal, se você observar com atenção, não sobra nenhum hidrogênio e não sobra nenhum OH. Por isso é um sal normal, um sal que não contém hidrogênio e não contém hidroxila. Nesse exemplo de baixo, a mesma coisa. Nós temos OH, OH- e H+, na mesma quantidade. Nessa terceira reação também, nós temos 3 OH-
e nós temos 3H+. Nesse caso, nenhum dos sais tem hidrogênio na sua fórmula molecular. Nós podemos ter também a reação de neutralização parcial do sal. Nessa reação parcial, eu não vou ter hidrogênio e hidroxila na mesma quantidade. Eu vou ter um dos dois em excesso. E dependendo da substância que eu tiver em excesso, o sal vai receber um nome específico. A proporção em mols da base e do ácido é de tal forma que nem todos os Hs são neutralizados. O sal formado é classificado como hidrógeno-sal. Nesse exemplo de hidrógeno-sal, pessoal, eu vou ter mais hidrogênios no ácido do que hidroxilas na base. Dessa forma, eu vou sobrar aqui, na minha molécula, um hidrogênio, formando no meu sal aqui um hidrógeno-sal, porque esse sal formado possui hidrogênio. Olha só o exemplo aqui. Nós temos apenas uma hidroxila, mas nós temos 2 hidrogênios. Lá no meu sal, eu vou ter um hidrogênio sobrando. Olha só, NaHSO4. Isso é um hidrógeno-sal. É um sal que possui hidrogênio. É o sal resultante da reação de neutralização parcial. Ou seja, a quantidade de hidrogênio é maior no meu ácido do que a quantidade de hidroxilas na minha base. Nós podemos ter também a reação de neutralização parcial da base. Nesse caso, eu vou ter um hidroxissal. Análogo à questão anterior, nós vamos ter um excesso de hidroxilas. Então, no meu sal, vai sobrar hidroxila. Perceba aqui nessa reação, nós temos 2 hidroxilas na base e nós temos apenas um hidrogênio no nosso ácido. Então, nós temos uma hidroxila sobrando. No meu sal, eu vou ter uma hidroxila, formando hidroxissal, CaOHCl. Reparem, turma, apesar de nós termos hidroxissal ou hidrógeno-sal, sempre nós vamos ter na reação de neutralização, tanto faz se é parcial ou total, a formação de sal e água. Você pode perceber aqui, sal, só que é o hidrógeno-sal e água. E aqui embaixo nós vamos ter hidroxissal e água. Continuamos tendo aqui sal e água. Conclusão. Podemos definir o sal como um composto iônico que contém cátion proveniente de uma base e ânion proveniente de um ácido. É sempre assim, né? O sal é o resultado da reação de um ácido e uma base. O cátion do sal vem da base. O ânion do sal vem do ácido. E por fim, nomenclatura de ânions para a gente dar a nomenclatura dos sais. A nomenclatura dos ânions é feita substituindo-se a terminação do nome do ácido pela terminação do nome do ânion, conforme a seguinte regra. Pessoal, para a gente dar a nomenclatura de um ânion, basta eu pegar o sal, basta eu pegar o ácido e trocar a terminação do nome por um nome específico segundo essa tabela. Toda vez que o meu ácido terminar em hídrico, eu substituo essa terminação hídrico pela terminação eto. Por exemplo, ácido clorídrico, o clorídrico vai ser substituído pela palavra cloreto. Esse é o nome do ânion. No caso do sufixo ico, ácido sulfúrico ou ácido nítrico, por exemplo, essa terminação ico vai ser substituída pela terminação ato, no caso do ânion. Então, nítrico vai ser chamado de nitrato. Então, o ânion do ácido nítrico é o ânion nitrato. E no caso do sufixo oso, ele vai ser substituído por ito. Por exemplo, ácido cloroso, a palavra cloroso, a terminação oso, vai ser substituída pela terminação ito. Então, cloroso vai virar clorito. Nessa tabela, nós temos uma série de exemplos dos ácidos e dos seus respectivos ânions. Aqui, no caso do ácido clorídrico, o ânion Cl- vai virar cloreto. O HBr, ácido bromídrico, o bromídrico vai virar brometo. Fluorídrico, fluoreto. Iodídrico, iodeto. E assim por diante.
Os ácidos terminados em ico. Ácido sulfúrico, o ico eu troco por ácido sulfúrico, sulfato. Nítrico, nitrato. Clórico, clorato. Perclórico, perclorato. E assim para os demais. E no caso dos ácidos terminados em oso, eu troco o oso por ito. Sulfuroso, sulfito. Nitroso, nitrito. Cloroso, clorito. Hipocloroso, hipoclorito. Basta trocar a terminação oso pela terminação ito. Isso é análogo para todos os demais. Tá? Então, a nomenclatura dos sais. Como que eu vou nomenclatura de um sal? Basta colocar o nome do ânion, esse da tabela, terminado em nome do cátion. Então, vamos pegar o nome do sal NaCl. O Cl, a gente sabe que é o cloreto. Então, o nome desse sal vai ser cloreto de, e no final o nome do cátion, que é o Na, cloreto de sódio. Essa nomenclatura serve para todos os sais. Então, aqui nós temos Ca3PO4,2. Esse ânion PO4 é o ânion fosfato. E aqui no começo da molécula nós temos o Ca, que é o cálcio. Então, fosfato de cálcio. Nós escrevemos numa sequência, primeiro o metal, depois o não metal, mas na hora de dar o nome do sal, a gente escreve de forma contrária. Primeiro o nome do não metal e depois o nome do metal. Cuidado para não trocar o nome, para não inverter os nomes, tá? Sulfato de ferro. Então, primeiro o ânion sulfato e depois o ferro. E assim por diante para todos os outros sais, tá? Nitrato de níquel. Nesse caso aqui, turma, a gente precisa indicar qual é a valência do metal que nós estamos utilizando. O níquel pode ter mais de uma valência. Então, eu preciso indicar aqui na nomenclatura do nosso sal qual é a valência do metal que compõe esse sal, se esse metal possuir mais de uma valência. Então, nitrato de níquel 2, porque esse níquel, além da valência 2, tem a valência 4. No caso do ferro aqui, também nós temos que indicar, olha só, sulfato de ferro 3, porque a valência do ferro que está aqui é a valência 3. Se fosse o ferro 2, nós colocaríamos o numeral romano 2 aqui, sulfato de ferro 2. A valência do metal pode ser observada aqui pela atomicidade que acompanha o ânion do nosso sal. Então, nesse caso aqui, o cálcio tem valência mais 2, porque eu estou vendo um 2 de atomicidade aqui embaixo. Então, o nosso níquel tem valência 2 e análogo para os demais, sempre que eles possuírem mais de uma valência. Então é isso, pessoal. Nós fizemos aqui o estudo dos sais, dos ácidos, das bases e das reações de neutralização. Então, resumindo, reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base, formando sempre sal e água. A neutralização pode ser total ou parcial. Quando a neutralização é total, é porque o número de hidroxilas é igual ao número de hidrogênios do ácido. Quando a reação de neutralização é parcial, significa que o número de hidroxilas e de hidrogênios não são iguais. Nesse caso, então, eu posso ter o hidrogeno-sal ou o hidroxissal, dependendo da partícula que eu possuir em excesso. Espero que vocês tenham entendido, façam os exercícios e até a próxima aula.